é Carlos Vidal, esse é o Sensei Eduardo Cardoso. Sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. Então, pessoal, a gente recebeu várias mensagens de inscritos do canal e também pelo Instagram perguntando se a gente assistiu a luta do Karate Combat em que um Kudoka faz sua estreia. Então, a gente resolveu juntar hoje aqui em casa para assistir essa luta e deixar aí para vocês a nossa opinião do que a gente achou dessa estreia. É isso aí, a gente uniu alguns pontos interessantes do que a gente viu dessa história, dessa luta, de cada um dos lutadores. A gente vai deixar aqui para vocês depois vocês acompanharem lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Vamos lá pro vídeo. Ops. Então, galera, um lutador de Kudo, campeão russo, foi se testar no Karate Combat, né? É engraçado, em primeiro lugar, que assim como a gente fez um vídeo ano passado, né, sobre nossos alunos que foram se testar no boxe, então um lutador de uma arte mais ampla foi se testar em uma modalidade um pouco mais restritiva. Isso é bem bacana também, né? Porque, obviamente, como a gente sempre fala, o lutador híbrido ele tem vantagem em um cenário mais híbrido, onde ele tem mais caminhos a explorar, porém ele ir num local mais restrito, onde tem menos caminhos, né? Onde é obrigado a fazer certo tipo de luta, é bem bacana para ele justamente testar essas habilidades dele lá, né? É, exatamente, não deixa de ser um desafio, né? Se você está acostumado a ter várias ferramentas e de repente você só pode usar algumas delas, se torna desafiador. Mas galera, o Kudo é isso aí, é o caminho da mente aberta de se testar habilidades tanto em ambientes mais amplos quanto nos mais restritos também, como é o caso agora. É isso aí. Como é que é o Karate Combat, para quem não sabe, né? Muito engraçado, muito pessoal do Karate comenta aqui no canal sobre o Karate Combat. E ele surgiu bem disso, né, do pessoal que é do Karatê, que não curte muito, ou das várias críticas, né, com relação ao Shiai Kumite, essa competição de pontos. Então é uma competição muito interessante, que é full contact, mas com regras que ainda privilegiam o estilo clássico de se lutar Karatê, as habilidades clássicas de um Karateka, também para não ir diretamente para o MMA, que é outro caminho, né. Então é uma coisa bem interessante para quem quer ver as habilidades do Karatê em um ambiente de full contact. É, exatamente, galera. É como se fosse, vamos dizer assim, vamos tirar o freio de mão, vamos tirar o semi-contato, vamos deixar fluir, vamos ver como os karatecas se virariam em um esporte de contato, que hoje, galera, tá muito na moda o MMA. Então muita gente criticando aí o Shiai Kumite, tá uma excelente opção para quem quer ver os karatecas, e só tem karateca bom, campeões, caras que eram excelentes nos seus estilos. Então tá aí, galera, uma excelente opção para você que quer ver aí os karatecas batendo mais firme, né, cara? É isso aí, esse evento já tá o que? Eu acho que na 11ª edição, já tem vários eventos, a gente vem acompanhando e teve uma evolução violenta dos lutadores. Então assim, é aquela questão que a gente já falou, né, quem luta, luta. Pessoal do semi-contato, acostumado com semi-contato, foram pro full contact. Não demorou muito, os caras evoluíram mesmo, se adaptaram rápido. O lutador que o russo vai pegar é um cara que já tem 2 lutas aí no Karate Combat. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês das regras, para entender mais ou menos, depois a gente vai para os lutadores. É, galera, e vale falar também que a evolução não só dos lutadores, mas do evento, né? Depois vale a pena vocês conferirem lá como que é uma produção legal, né? Fantástico. Uma coisa bem bacana. Então aí pra galera que quer ver o Karatê aí subindo cada vez mais, dá uma moral pro evento lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aí é que a pontuação é totalmente diferente do Karatê que a gente vê tradicional, o Shiai Kumite. No Karatê é aquela semi-contato, né, o toque, você tem que tocar e não ser tocado. Então, qualquer toque pontua. No caso aqui, é mais parecido com o full contact, né, Carlos? Exatamente, é o mesmo tipo de pontuação que a gente vê no kickbox, no MMA profissional, onde não se pontua os golpes que acerta, mas você tira pontos de quem acertou, aquele sistema de 10 pontos. Isso é um pouco mais subjetivo, obviamente, né? Sempre tem critérios diferenciados, porém nessa luta não teve muita dúvida. Mas é interessante notar isso, que a eficiência dos golpes e a agressividade são muito levadas em conta. Quanto em relação aos golpes, pessoal, como a gente disse, né? Contato máximo, nocaute, está valendo. São válidos chutes e socos, né? E o que não é válido, né? Joelhos, cotovelos,
aquele clinch que a gente vê no Muay Thai, de agarrar a cabeça da pessoa com uma ou com as duas mãos para bater. São válidas as quedas que a gente vê no Karatê. É importante notar que essas quedas onde a gente vai nas pernas, double legs, single legs, esse tipo de quedas, as quedas de wrestling que a gente levanta e tampa a pessoa no chão, né? Elas não são válidas, né? Mas as quedas que a gente vê naturalmente no Karatê, na competição mesmo de Karatê, estão todas presentes. E você vê, pessoal, que no Kudo, para quem estiver assistindo aí na hora que for assistir, né, entender que para o Kudoka ele não vai poder aplicar várias quedas, nem fazer a luta no solo e também nem as cabeçadas, clinch, né? O clinch, as cabeçadas, as cotoveladas. Então, assim, é bem diferente das regras do Kudo original. Exatamente. A questão do clinch, né? Você pode fazer o clinch igual a gente vê, às vezes no Karatê, segurando a mão, entrelaçando para aplicar uma queda, mas clinchou, o juiz separa. Caso vá para o chão, quem está por cima pode continuar aplicando os golpes de mão, os socos não são válidos marteladas, igual a gente vê no MMA, e quem está por baixo pode lutar com socos e com chutes. Vale notar que essa luta de solo, galera, não tem finalização nem nada, é 5 segundos para tentar pontuar, também bem parecido com o que a gente vê na competição de Karatê, né, onde queda e tenta marcar o ponto, só que dessa vez os socos são para valer, ou seja, não tem a luta de solo, que a gente acostumou, mas tem o que seria a introdução da luta de solo do Karateka, né? De tentar botar para baixo e acabar a luta ali nos golpes mesmo. Galera, se você está acostumado a ver luta de Karatê, você vai ver que é bem voltado para o Karateka mesmo, para não perder a característica, né? Acho que vale falar também, não sei se você chegou a comentar, sobre os low kicks na coxa. Né? Não vale low kick na coxa, ele vale do joelho para baixo. Né? Então, assim, é uma coisa que é colocada também como uma forma de não cortar aquela movimentação típica do Karateka. Exatamente, ou seja, um Karatê, como a gente vê nas competições, porém full contact, bem interessante. Bem legal. Vamos dar uma olhada nos lutadores agora? Então vamos falar um pouquinho do adversário do Kudoka. Né? Ele é um Karateka português do estilo Shotokan, e ele já está na sua terceira luta. Ele teve uma derrota e uma vitória também, aí, iniciante no Karate Combat, mas ele já está aí conseguindo trazer o Karatê dele para uma luta mais aberta, uma luta mais ampla. É interessante, na introdução dele como lutador, ele explica, né, como que ele estava acostumado em marcar o ponto e a luta terminar, né, teve essa dificuldade na transição, e esse, sinceramente, é o que a gente viu de praticamente todos os karatekas, né, a mesma evolução do primeiro evento de Karate Combat para o segundo evento, como que os lutadores se adaptaram para esse tipo de luta que é contínua, né? Na segunda luta ele já veio mais preparado, né, o gás melhor para fazer essa luta, já adquiriu as habilidades que ele precisava, fez uma excelente luta, inclusive com momentos fantásticos, né? Ele é reconhecido por ser muito rápido mesmo, tem uma movimentação muito boa e, né, tá vindo com toda essa confiança aí, vai ser uma luta bem bacana. Galera, como a gente citou aqui, todos os karatecas são karatecas de qualidade, né? São campeões do seu país, do seu estilo, então assim, é sempre bem interessante ver como que eles fazem para colocar o karatê para um combate mais amplo. Ponto interessante aqui, galera, que o próprio Russo, né, falou, se referiu como Karatê Kudo. Até aparece lá na descrição, né? O estilo de Karatê, e aparece o Kudo, né? Na verdade, isso é um erro, né? A partir do ano 2000, se não me engano, foi se nomeado a arte marcial que antes era da Dojuku Karate Do, ganhou o nome de Kudo e assumiu o status como uma arte marcial por si só. Ou seja, não é o correto falar Karatê Kudo, seria a mesma coisa que você falar Karatê Judô, Karatê Jiu-Jitsu, são duas artes marciais diferentes. Porém, devido à sua origem, né, é legal a gente saber que tem essa abertura para um Kudoka poder ir lá disputar um Karate Combat. É bem interessante isso, que o Karate Combat ele consegue, né, dessa forma trazer outras artes oriundas do Karatê, que é o caso do Kudo, né, galera? Então assim, contanto que se lute nas regras do Karatê, quem sabe, por que não, né, trazer o Kudo, que veio de um dos pilares do Kudo, é o Karatê. A gente achou bem interessante essa iniciativa aí do Karate Combat. É isso aí. No início da luta a gente já nota a guarda diferente, né, do Kudoka, justamente por vir numa luta já de full contact, né, onde tem muita trocação na curta, ele já trabalha uma guarda diferente. Mas a movimentação dos dois é bem similar, né? Bem leve, porque apesar de ser já vindo de uma luta de full contact, o Kudoka vem de uma luta onde você pode botar para baixo, né? Então o pessoal não luta
plantado no chão, vamos dizer assim. Você vê um pouco a diferença na forma como ele se posiciona o corpo, né? O karateka um pouco mais de lado, um pouco mais evasivo, ele consegue entrar e sair mais rápido. Pelo fato de, no karatê, você tocar e não ser tocado. Já no kudo, a preocupação é não tomar queda ou a encurtar a distância com velocidade para quedar. Deixando assim os dois muito rápidos, apesar das pequenas modificações aí que a gente consegue ver na base e na movimentação deles, né? É isso aí. Uma outra coisa que fica bem nítida, galera, é a diferença do chute, a diferença de como o chute, como o impacto do chute é diversificado em ambos os casos, né? Num é mais, ele não consegue tirar muito aquele efeito chicote, né? Aquele efeito de bater e puxar rápido. E isso às vezes para chute nas pernas não fica tão contundente, né? Enquanto o kudoka já acostumado a fazer ponto por contundência, já dá aquele golpe de impacto percussivo, aquele golpe com efeito taco de beisebol. E você vê no início, logo de cara, a diferença, porque um chuta na perna, depois o outro chuta na perna. Você consegue ver nitidamente como que tem uma diferença devido ao treinamento, né, cara? E a dinâmica que o combate de cada um trazia para eles antes deles se enfrentarem. Exatamente. Então, assim, a gente notou que logo de início o kudoka, em todos os golpes, ele realmente manda tudo que tem. Característica do kudo, né? Não tem nem muito isso da gente tentar tocar, é tentar atravessar mesmo, né? Porém, o karateka também se mostrou que já sabe colocar pressão nos golpes. Às vezes é uma dificuldade de quem faz uma luta com muita movimentação conseguir botar o peso nos golpes. Uma diferença que a gente vê no kudoka quando ele ataca é que ele joga o peso dele para baixo, posiciona o queixo para baixo. Então, ele sempre joga o peso para baixo junto com um golpe, enquanto muitas vezes o karateka ainda dando um golpe só, ele tenta encostar e voltar, né? Aquela questão mais linear, mais linha reta, vai e volta. A questão, galera, a gente sempre tem que olhar isso, qual que é a dinâmica da luta. E a dinâmica normalmente ditada pelas regras, né? Então no kudo, se você ficar tocando, o juiz não vai pontuar nada, vai ser como se não tivesse feito nada. Agora você tem que fazer com que o cara acuse o golpe. Então esse negócio aí fica mais fácil a pessoa trazer o golpe do kudo para o Karate Combat do que às vezes o cara que está acostumado muito a socar com o freio de mão puxado, vamos dizer assim, né? Então assim, sempre lembrem que a dinâmica é baseada nas regras, então isso faz toda a diferença. Bom, outra coisa que fica bem nítido é a falta de costume do karateka de fazer a trocação na curta distância, né? No karatê, muitas vezes quando você chega na curta distância, você dá uma varrida, puxa o shibarai, já bota o cara para baixo, você não fica muito nessa de fechar na grade, dar os cruzados e ganchos. E fica muito nítido isso, que quando eles vão para a curta, o kudoka, ele se sente tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas, ele fecha a guarda e começa a dar os golpes da forma correta. O karateka, ele começa a jogar os golpes, né? Você vê que tem uma hora lá que ele parece que ele tá soltando os mata-cobras, né? Na verdade, nesse primeiro clinch que aconteceu, né, o kudoka não tem muita coisa para ele fazer ali, justamente porque a luta de clinch. O karateka consegue se livrar e o primeiro golpe dele é muito bem aplicado, porém o kudoka já tá... Uma coisa simples da curta, né, galera? Você se encolhe, você se fecha, o queixo vai mais para baixo. Enquanto o karateka, ele ainda assim na curta, ele meio que tenta sair, mantém aquela postura mais alta. Então o primeiro soco vai bem, porém não conecta por conta da postura. E o segundo soco já começa a sair um pouquinho da forma. Isso, galera, é um hábito bem difícil da gente pegar, né? Tô lutando na longa, tô saindo, tem que manter a guarda um pouquinho mais aberta e tudo mais, mas quando encurtar, eu fechar, eu jogar para baixo. Isso é importante para eu evitar a queda, para eu evitar os golpes que vão vir com mais potência. Isso o kudoka faz em todo ataque dele, ele entra sem medo, ele entra jogando para baixo, enquanto o karateka ainda tá tentando sair e ficando para cima. E graças a isso ele acaba levando alguns golpes bem fortes, né? Que dão uma balançada séria nele ali. Você vê que quando ele é tocado no rosto, né? Ele se perde um pouco, ele acha aquilo estranho. O karateka, ele não está acostumado a ficar levando golpes no rosto, né? Porque uma vez que toca, para. Então, ainda mais golpes que vêm de fora para dentro, que pega pela periférica, que é aquele golpe que te dá um susto. Então, quando o cara está acostumado com esse tipo de estímulo, ele consegue se fechar e tudo mais. A gente até vê na cena, né? Ele toma um susto. O cara até que ele toma um susto, se perde um pouco ali na luta. Então, isso é uma coisa que a gente sempre vem dizendo aqui também para os nossos alunos, que a gente tem muito aluno, galera, que vem do karatê, né? Para trazer o seu karatê para uma arte mais ampla. Então a gente tem muito karatê que a gente sempre
corrige essas mesmas coisas, né? Fechar na grade, quando aproximar na curta, como que você tem que lidar. Então a gente consegue ver muito bem isso no combate também, né, cara? Exatamente. Por conta das regras, galera, apesar de ser full contact, os karatecas ainda não estão completamente voltados a dominar esse tipo de luta. Isso é por conta das regras, tá, pessoal? Sim. Porque assim, se fosse valer mesmo, eles já teriam se adaptado mais rápido. Vale notar que esse karateca, na primeira luta ele sofreu com isso, tanto que ele perdeu. A segunda ele já voltou melhor. Nessa terceira luta ele pegou um adversário diferente. A forma de atacar do Kudoka é diferente. Quando ele vai para cima, a postura dele é diferente. É um pouquinho mais baixa, jogando peso para baixo. Isso faz diferença? Faz na forma de você reagir a isso, né? E ele, mesmo levando o golpe, mesmo se assustando e tudo mais, por já ter passado por isso antes, ele se recompõe rápido, né? Tanto que ele leva o primeiro, dá aquela balançada, se recompõe rápido ali, consegue se safar de um segundo, né? Então, essa é a evolução que a gente está falando. Por conta das regras, essa evolução não é tão rápida, né? Porque isso não tem um peso tão grande no Karate Combat, né? Por se manter. Porém, mesmo assim a gente vê essa evolução, né? O pessoal se acostumando a levar esse tipo de golpe de fora para dentro, a voltar rápido, porque a luta não terminou porque ele levou, né? Diga de passagem. Isso é bem interessante de notar. É uma mudança que só traz benefícios para o Karatê, né? Hoje em dia é tudo conectado, hoje em dia o MMA tá na moda aí, tá todo mundo vendo aí o que funciona, o que não funciona, num combate amplo, num combate realista, e o Karatê só tem a ganhar com isso, trazendo o seu estilo para enfrentar, né, outros tipos de combate. Então, galera, muito vale a pena. Uma outra mudança que a gente notou também foi quando foi para o solo, né? Da primeira vez o Kudoka foi para o solo e ele reagiu muito também no estilo do Kuda. Isso é interessante, galera. Às vezes você tá, como aconteceu com esse Kudoka, né, por várias vezes nesse combate, está acostumado ao combate mais amplo, e ele tem a reação dele quando ele vai para uma certa área. No caso dele, ele tenta puxar para junto por estar no chão. Porém, essa não é a reação devido às regras, é melhor, né? Você vê que os karatecas, no caso o karateca, quando ele foi para o chão, ele já caiu chutando. Por que isso? Porque são só 5 segundos, né? Então, você quer evitar dele conectar esses golpes. Não há uma preocupação tão grande em passar a guarda, né? Embora eu vi algumas lutas que os karatecas passaram muito bem, né? Diga-se de passagem, se for no MMA... mais bem posicionado para bater também, né? Exatamente. Se fosse no MMA continuasse no solo, você só ficar pedalando seria um erro tático. Você realmente teria que se posturar melhor ali. Não, e às vezes é interessante também, Carlos, falar por que ele trouxe, né? Porque no Kudo são 30 segundos. E às vezes os caras, para abafar aquela chuva de golpes que pontua, o cara traz o lutador, abafa ele, espera os 30 segundos para o juiz levantar para cima sem que ele tome golpes que vão pontuar, né? Então, só para explicar para a galera aí a diferença, que no Kudo são 30 segundos e no Karate Combat são só 5. Então aquelas pedaladas mais loucas às vezes até funciona, né? Funciona. Mas a gente vê também, pra gente que tá acostumado, a gente vê um pouco de falta de intimidade também. Quando o karateka cai no chão, ele fala, meu Deus, eu vou chutar aqui e vou levantar rápido. Enquanto o Kudoka caiu, você vê que ele caiu mais tranquilo, que ele se posicionou. Então assim, é uma coisa interessante também, o karateka começar a ter essa vivência, né? Exatamente, é uma estratégia legal quando a pessoa está na sua guarda, mas está em pé e está vindo para cima. Das duas, uma, você puxa ela para cima, de preferência para raspar as pernas, né? Sim. Depois... ou até mesmo para jogar por cima, né? Essa pessoa perdendo o equilíbrio ali porque ela está entrando muito. Mas em 5 segundos e sem valer finalização não tem muito por que você fazer isso, né? Então é uma resposta diferente que ele não estava acostumado. Agora, pessoal, para a gente o ponto mais importante, uma cereja do bolo que a gente tirou dessa luta que eu achei muito interessante, é a mentalidade dos dois ali. Apesar do karateka português estar já com uma adaptação boa para o full contact e tudo mais, ainda há uma mentalidade mais simplista, né, mais direta, que a gente vê no point sparring, de acertar aquele primeiro golpe. Uma coisa muito interessante que a gente vê no MMA, no Muay Thai, no kickbox, no boxe, né, é como que os lutadores pensam, vamos dizer assim, a longo prazo, né, eles pensam na luta como um todo. E ao longo da luta eles muitas vezes estão mandando golpes, mesmo o golpe mais forte, não necessariamente para finalizar a luta ali ou para pontuar ali,
mas sim para construir algo a partir dali, para ir construindo. Então, o Kudoka russo ele faz uma sequência muito interessante, ele constrói uma sequência muito interessante ao longo dessa luta, que o karateka português não consegue responder, né? E ele eventualmente fica na mesma sequência o tempo inteiro. Apesar de eles estarem lutando no mesmo evento, com as mesmas regras, quando o negócio começa a valer, quando começa a entrar a porrada, você volta para aquilo que você tem maestria. Então você vê o karateka, mesmo ele sendo muito evasivo, né? Ele tocava muito, às vezes ele dava um Kizamuzuki que tocava, mas não tinha muita continuação, ele dava o golpe, não tinha, enquanto os ataques do Kudoka tinham uma continuação. Então ele entrava entrava reto, depois entrava cruzado, construía, como o Carlos falou, alguma coisa. E não só construía na sequência, mas com a visão do combate diferente. Muitas vezes o karateka tem a visão de tocar e não se tocar. E ali, no caso do Karate Combat mesmo, que é uma luta de full contact, eles têm a mentalidade de acabar a luta, né? Então a luta é toda construída para acabar com a luta, para nocautear ou tirar o cara fora de... É isso aí. Então vamos entender, o Kudoka ele começa atacando muito, sem contar com os low kicks, ele começa atacando muito com esse cruzado mais aberto com a mão da frente, né? Não é um jab, é um golpe mais aberto. Cruzado é um swingado, por fora, exatamente. Ele constrói muito isso. Eventualmente ele começa a testar essa sequência por conta da resposta do adversário com um chute do mesmo lado, com a mesma perna, é uma sequência bem interessante, né? Como você não fecha completamente a guarda, você deixa a mão mais solta, o primeiro golpe bate na mão, tira do caminho, o segundo chute entra. Ele trabalha isso um pouquinho, para depois ele trabalhar esse mesmo primeiro soco com um swing com a mão de trás, que é o primeiro golpe realmente eficiente que entra na luta ali, que dá uma balanceada. A partir disso ele começa a variar sempre desse golpe com chute, com outro soco e finalmente a sequência de socos com chute, alternando a perna, alternando a altura. O que é isso, galera? Isso é uma inteligência tática de você colocar um padrão, adicionar algumas mudanças dentro desse padrão e reagindo de acordo com a reação do adversário, que vai ter que ficar ali tentando adivinhar o que você vai fazer. Exatamente. E é também, né, uma construção em cima da característica do karateka. Com certeza ele estudou, né, a forma de lutar dos karatekas. E galera, tem isso mesmo, porque quando você está entrando com um golpe em linha, quando você troca para um golpe mais aberto no meio da sequência, você confunde a pessoa. E o karateka está acostumado a ver os golpes vindo em linha. Então no meio desse golpe em linha, se você dá um cruzado mais swingado, acho que até vale colocar aqui, né, Carlos, o vídeo que a gente fez, Lute Bem com 3 golpes. Ah, sim, com vai certeza. Explicar muito isso, como que você usa o golpe em linha e no meio do golpe em linha você começa a jogar os golpes swingados para confundir a visão do seu oponente. E o karateka, como ele está acostumado muito com o golpe reto, é uma excelente estratégia, foi uma excelente estratégia usada pelo russo. Exatamente. Porém, por falar em estratégia, né, o russo ele entrou, a gente não sabe se pelo fato dele vir do Kudo, né, já de uma luta de contato total, ele entrou mais confiante, né? Porém, ele achou que não ia ter muita surpresa, né? Exatamente, mas é aquele negócio que a gente falou, um lutador híbrido, ele se dá bem nesse ambiente híbrido. Quando vai para uma coisa mais restrita, o bicho pega do mesmo jeito, né? A diferença é a mesma. E é engraçado notar que ele entrou no jogo do Karate Combat. Sim. A gente não sabe se foi justamente por achar que não ia ter muita dificuldade ou porque ele quis se testar mesmo naquilo dali, né? Que é excelente. Exatamente, né? Muito bom. Porém, ele realmente entrou. Estrategicamente, a gente acha que ele poderia ter seguido por um outro caminho, né? Dá para notar na luta que ele toma a iniciativa, praticamente a luta toda. Porém, nos 2 primeiros rounds, das vezes que o karateka atacou, ele mostrou que ele tinha um time muito bom para contra-atacar. Ou seja, ele podia ter cercado mais, podia ter chamado o karateka para atacar mais, ele teria mais facilidade nisso. Porém, ele entrou no jogo mesmo, foi para a ofensiva, né? Sinceramente, eu achei bom do mesmo jeito de se testar. Né? Excelente para uma pessoa que está se testando pela primeira vez no jogo. Então ele tentou... Se ele tentou jogar o jogo do cara, isso é muito inteligente, porque ele vai pegar mais rápido. E outra coisa também que ele tentou foi colocar as entradas de quedas que são muito usadas no Kudo. Ele acho que ou ele errou ali, ou os hábitos, não sei o que viram ali, porque não pode com as mãos, 2 mãos abaixo da linha de cintura,
mas ele acabou até se cansando e tomando um pequeno atraso ali pelas entradas de queda dele. Mas ele está testando e pode saber que esse cara vai dar muito trabalho no Karate Combat, e na hora que ele entender a dinâmica do combate mesmo, vai ser complicado para ele. É isso aí, é aquele negócio, né? Dos 2 primeiros rounds ele entrou no jogo, movimentou para danar e tomou a iniciativa. O que acontece, vamos dizer, numa luta de Kudo nessa situação? Se você cansou, a gente já viu diversos lutadores quando está na final lá, e o último round, se você cansou e você sabe que você levou a vantagem nos primeiros 2 rounds, a gente começa a botar para baixo, a travar a luta, né? E ele não tinha isso. Na regra do Karate Combat fala que você não pode ir com as 2 mãos abaixo da linha da cintura. Só que, você viu, né? Cansou, a pessoa volta para aquilo que é o natural dele, né? Eu não sei se ele fez isso para ganhar tempo ou se foi automático mesmo, né? Porém, ele quase ficou na iminência de levar uma falta por conta disso. Ele tentou ir na cintura e ainda assim manter a mão na cintura para quedar, né? Não deu certo, foi bem ruim para ele aí, porém, por conta do domínio no primeiro, segundo round e dos golpes contundentes que ainda teve no terceiro. Tentado mais coisa no terceiro, né? Já estava com 2 rounds ganhos, então seria o momento certo para tentar fazer alguma coisa ali diferente e ver o que dá, né? Mas é isso aí. Mas galera, essa foi a nossa análise, vale lembrar, chega lá no site, confere, você que é karateca, você que não gosta do Shiai Kumite, né galera, assim como a gente tem muitos karatecas fazendo uma jornada marcial, se completando e indo pro MMA, a gente também agora tem um evento bem bacana que se mantém nos fundamentos ali do karatê, as habilidades que se destacam do karatê dentre as outras, só que de full contact, né? Então, não tem mais desculpa, diga de passagem. Né? Eu acho que é muito fácil às vezes criticar, né? Agora o Shiai Kumite é ruim, agora o Karate Combat não é bom por causa disso, agora o MMA, sei lá o quê. Mas galera, é sempre bom a gente dar uma moral para esse tipo de iniciativa, ir lá, curtir, compartilhar, falar sobre ele, porque é uma iniciativa muito bacana e só tem a somar aí para nós karatecas. Exatamente, então é uma evolução, né? Assim como no passado, os mestres do passado buscavam protetores, formas de poder lutar e se testar, hoje a gente tem um evento bem bacana. Graças a Deus. É isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou, deixa nos comentários o que você viu desse evento, se você notou a evolução, se você está curtindo, o que você faria, né? Quais estratégias que você usaria independente da sua arte. Exatamente. Né? Traz aqui pra gente, e também comenta o que vocês viram que a gente não viu. Vamos deixar aí, vamos fazer um bate-papo bacana, saudável aí, que a gente sempre gosta de interagir com vocês, galera. É isso aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos, ajudar o canal a crescer mais, e até o próximo vídeo. É isso aí. Bons treinos. Os.